Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Jesus, o nosso mestre e o nosso amado guia espiritual, pela oportunidade abençoada do nosso encontro desta manhã, que os nossos dirigentes possam ter sempre esse propósito de nos orientar nos nossos compromissos dentro das nossas famílias, mas sobretudo, Senhor Jesus, rogamos o amparo dos amigos espirituais desta casa, para que essas atividades sejam sempre bem produtivas, de modo a ajudar os pais a conduzirem as suas crianças, as suas joias preciosas, para uma vida mais feliz. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Como é que tá o som? Guto, tá saindo direitinho atrás? Então tá, vamos deixar nesse nível. E que não fica gritando muito. Às vezes a gente exagera, né? Já sabem. Para quem não me conhece, meu nome é Elielbert. É um prazer estar aqui falando para vocês. A gente vai compartilhar, trocar umas ideias só. De vez em quando a Nájila dá bobeira no calendário dela, ela deixa qualquer um falar. Aí a gente aproveita para ser usado. Só um detalhe, ele é o vice-presidente de promoção social da nossa... Eu sou só aqui agora o Elielbert, companheiro de vocês, pai da Ana Luísa, pai da Isabela e pai da Bárbara, pai na reunião de pais aqui, que queria conversar com vocês. O nosso intuito é fazer um ciclo de estudos sobre caridade e consciência social espírita. Foi bom o Humberto ter comentado, porque eu cresci frequentando essa casa. Também frequentava a evangelização na mesma sala que a filha do Humberto, colega dele, que era o motivo que ele falou da vinda dele às reuniões de pais da evangelização. E nesse local onde estamos, tinha uma casa, uma construção mais antiga, chamada Casinha, né? Para quem eu tenho o prazer de ter aqui na minha frente, minha professora de evangelização, já que o Beto falou, né, com muito carinho aqui, que eu agradeço a paciência que a Magali teve, porque dizem que eu dava algum trabalho. Eu não sei, eu acho que eu tenho mentira. Muito inteligente, eu sei. Então, e aqui também aconteciam os trabalhos de assistência social, as ações sociais que a associação fazia. Era a única sede, o único ponto de trabalho, o único imóvel era este daqui, então tudo acontecia aqui. E vindo para a evangelização era comum, a gente via esse trabalho acontecer. A ligação de uma construção com a outra, né? Porque então existia a construção aqui do lado, e aqui era uma casinha onde acontecia, por exemplo, as aulas de evangelização. E a ligação era justamente uma sala que tinha os caixotes onde ficavam os alimentos destinados à distribuição mensal. E era o trabalho da pesagem. O trabalho chamava pesagem porque era tudo a granel, eram os caixotes, você tinha as conchas, tinha que pesar tudo, colocar dentro dos saquinhos de papel, e depois isso tudo dentro de um saco maior, de linho, com o nome da família assistida, que a casa acompanhava mensalmente essa família, e era o trabalho da pesagem, e isso era comum. As turmas de evangelização aconteciam nessa sala, e a sala que fazia então a ligação do prédio com o outro era justamente a sala da pesagem. E campanha do quilo e tudo acontecia. E eu cresci vendo essas tarefas acontecerem, porque frequentava, porque vim e porque tive a felicidade também dos meus pais serem muito envolvidos nessas tarefas, inclusive na tarefa de pesagem. Então, eu não tive escolha, mas da melhor forma possível. Eu não tive escolha porque isso foi natural. Eu cresci vendo isso acontecer. E só fui me questionar sobre voluntariado, caridade, sobre
solidariedade, trabalho para o próximo de forma espontânea, muito tempo depois. O tempo inteiro, para mim, isso era natural. A motivação era religiosa, era porque era uma casa religiosa que a gente frequentava, mas isso para mim nem tinha esse questionamento inicial. Não havia esse questionamento inicial. Depois, dando aula na faculdade, é que, com práticas formativas diferenciadas, discutindo sobre a formação do profissional, o profissional do futuro, o engenheiro do futuro, características que são essenciais a uma boa formação, todo mundo está... Só um recadinho aqui, gente. Um Palio PVT 0965. Deixou a janela aberta. Estacionou lá perto do Lava Jato. O carro está aberto. Palio 0965. Então, como eu estava dizendo, é comum hoje em dia essa discussão sobre quais as habilidades, as competências que completam o profissional, que vão tornar ele uma pessoa, não só uma pessoa melhor, mas um profissional melhor. E tudo aponta para outras características, não são as técnicas, as tecnicistas, são características como inteligência emocional, a se importar com o outro, capacidade de se expressar, e todas têm apontado, inclusive, para a necessidade de se aproximar do outro. Não existe um profissional isolado, mas isso todos sabem e sabemos. Então, para um melhor desempenho profissional, as empresas e as instituições de graduação, de formação desses profissionais, hoje em dia pensam que é importante o contato social e as habilidades sociais desenvolvidas para que a pessoa tenha um melhor desempenho profissional ainda. Não é, Clênia? Trabalha com isso? E, de repente, é um lado que, se a gente pensar, vamos separar sempre o pessoal do profissional, uma coisa é atuação profissional, uma coisa é atuação técnica, é justamente essa área de atuação, essa área profissional, digamos assim, percebendo que o pessoal faz muita diferença e é muito importante. Não tem mais como, vamos separar o pessoal do profissional, mas o profissional que vai trabalhar é uma pessoa. Se ele acabou de perder um ente querido, como dizer que não tem como influenciar? Ou qualquer outra coisa, está chateado por qualquer motivo ao sair de casa? Então essas buscas pessoais são importantes hoje em dia. E aí a gente vê essas instituições agora aprendendo a valorizar e a estimular essas ações sociais. E a gente tem uma cultura do voluntariado dissociado de religião. E é disso que a gente veio falar. Então, quando a gente falou, olha, uma abordagem diferente de caridade, é porque hoje nós vamos falar sobre caridade, ou o que é isso, voluntariado, ação social. E aí a ação social diferente da sociologia, tá, gente? Se alguém aqui estudar isso daí, não é aquela só movido lá pelos fins, ou até pelos meios, segundo Weber, mas eles encostam quando eles dizem que não existe o crescimento individual quando não há o contato social. E aí isso tem tudo a ver com a doutrina espírita. Lei de sociedade e lei de progresso nos lembra que a gente só evolui quando a gente chega perto do outro. Não tem jeito de evoluir sozinho. Você só evolui quando você se aproxima, quando você, ao encostar no outro, sente os incômodos do atrito. Aí vem aquela fábula do porco espinho que está chegando pertinho e que aí ao chegar pertinho abraçar o espinho do outro. Não é assim? Esse aproximar do outro já é então, por definição de Emmanuel, que caridade é o que emana de você, exercício da caridade. Isso está lá na frente, eu não posso entrar muito no estudo do Ricardo, porque então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre caridade e consciência social e a gente vai conversar de alguns exemplos de voluntariado dissociado de religião. O Ricardo vem para pôr fogo, para variar. Ele vem para colocar fogo um pouquinho nos nossos conceitos e aí a gente vai pensar nisso. Ao aproximar do outro, o que é caridade? E tomara que essa pergunta fique nos 3 estudos o tempo inteiro. O que é caridade? Não temos nem a pretensão de responder e resolver
Tomara que isso fique, porque são 3 estudos que pretendem lançar este questionamento, este raciocínio, por muito tempo, para a gente pensar a nossa atuação, inclusive, pessoal, aqui na casa, profissional, e ver como que o mundo está fazendo, como que isso já impacta muita gente. E o André vem falar fora da caridade na salvação, ou seja, a caridade como instrumento de crescimento, que eu acabei de falar, se a gente só evolui quando chega perto do outro, e ao chegar perto do outro a caridade já é imprescindível, não há como ter o relacionamento sem caridade, essa aproximação sem caridade, e a caridade como instrumento de progresso. Progresso é o objetivo da doutrina espírita, não há doutrina espírita sem caridade. Então pronto, né? Não precisa dos 3 estudos, mas eu acho que eu já avacalhei com eles um pouco. Mas aí não, vamos voltar bem antes e vamos pensar o que é isso. Alguém lembra dessa passagem aqui? Virou música, não é isso? Legião Urbana deixou famosa, junto com o poema, Monte Castelo, essa passagem aí de Paulo, dentre outras, falam assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Símbolo é um instrumento feito de bronze, por isso que é o bronze que soa. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior destes é o amor. Alguém já escutou, já leu, já ouviu essa mesma passagem com outros termos? Estou procurando o microfone que eu vou querer a ajuda de vocês. Está aí o microfone? Tá. Alguém já escutou com outros termos? Quem me ajuda aqui? Outros termos? No lugar de quê? Por quê? Porque eles andam juntos. Porque eles andam juntos, então a caridade e o amor andam juntos, sim, mas é porque é simplesmente sinônimo. Carita é amor. Então, da palavra, uma das traduções passou pelo latim, uma das traduções, então é equivalente. A passagem a gente encontra em traduções de Bíblias diferentes, ora como amor, ora como caridade. Então a gente poderia dizer, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior destes é a caridade. Mas ainda assim, né? A gente... Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Mas o que é caridade? Agora chegando a hora boa, o microfone. Você não fala. Como você chama? O que é caridade? Não tem certo ou errado, tá? Eu acho que a caridade é a gente doar o que a gente tem de melhor. Por favor. Eu acho que caridade é um pouquinho apagar a própria luz e fazer a luz do outro brilhar. Fazer a luz do outro brilhar, muito bem. Alguém mais quer compartilhar com a gente? Eu venho aqui com vocês, aproveitando que hoje não tem microfonia nas caixas. Quem mais? Então, por favor, o que é caridade? A caridade é o amor, ação, né? Doação, auxílio, essa por aí. Eu vou vir na última fileira aqui, o pessoal sentou atrás. Então Jerusa correu, escondeu. E o professor faz um ar-condicionado, né? O que é caridade, Jerusa? Eu acho que a caridade que não tem, porque às vezes a gente tem a sensação de estar exagerado, mas para a caridade não tem isso, não tem que ter materialmente. Dá de mim, né? Eu acho que a caridade é mais do que o material, dá de mim. Ninguém é tão rico que não possa ganhar alguma coisa, e ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, não é assim? E tem hora que você disse, é dar o que parece que não tem. Aí a gente começa a lembrar de Óbolo da Viúva, não é? Se a gente fizer só o que já é fácil para a gente, o que demais que isso está significando? Então tomara que essa pergunta fique. Eu corri aí para a gente pegar algumas opiniões
o objetivo do estudo e dos estudos é que essa pergunta realmente fique aí. Hoje a gente vai só relembrar um pouco de ações que têm acontecido. No estudo que a Soraya fez, ela apresentou o resultado de uma pesquisa quando ela perguntou assim, olha, por que você faz trabalho voluntariado? E tivemos várias respostas, né? Aproveitar o meu tempo, ser útil, vontade de aprender, conscientização da necessidade. Fizeram essa pesquisa também numa ação que é feita no mundo todo e tem um relatório brasileiro. E surpreendentemente ou não, né, não sei, muita gente tem essa impressão também do povo brasileiro, 70% tem o costume de fazer algum trabalho voluntariado ou de caridade, doar alguma coisa. Nós vamos ver a definição mais ou menos do que seria isso. E o principal motivo que colocou é por que você faz trabalho voluntariado? Aí a principal resposta, 51% dos entrevistados disseram assim, para me sentir bem. Isso é muito bom, com os dois, né? É o vício. É melhor assim que eu consigo ficar mais livre. Para me sentir bem. Para me sentir bem foi a principal alegação, né? E na hora de definir para a pessoa, olha, você vai se incluir aí se você tiver feito o seguinte, você doou dinheiro para alguma organização, doou tempo, ou ajudou um estranho ou desconhecido que precisava de ajuda. Então a definição desse instituto, o Giving Index, que faz essa pesquisa no mundo inteiro, e aí nós temos também ela no Brasil, e eles produzem um relatório, inclusive dizendo assim, por faixa etária, quem faz que tipo de trabalho, quantas pessoas, quem que se declarou, né, nos últimos 12 meses ter realizado uma dessas 3 ações aí, um trabalho ou alguma coisa nesse tipo. Se a gente for pensar em instituições que fazem trabalho voluntariado e que não necessariamente tem vínculo religioso, o que a gente começa a lembrar? Uma das mais antigas possíveis, assim, que a gente lembra. Quem? Caminhos para Jesus? Daqui de BH, uma das mais antigas, mas do mundo, do século XIX, Cruz Vermelha, é uma das instituições tão famosas, especializadas em enviar equipes de apoio para situações de catástrofe, necessidades, guerra, alguma coisa desse tipo. Mais antiga ainda é a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, exatamente. Mas como associação religiosa, né? Como associação com certo vínculo religioso, é claro. Então, 863. Medicina Sem Fronteiras, não é isso? Medicina Sem Fronteiras com números assim, incríveis. Incríveis. Recentemente a gente teve notícia do Fraternidade Sem Fronteiras, tivemos seu fundador indo na televisão, o programa do Luciano Huck, uma propaganda muito boa para a ação, né, para a organização. Houve o congresso, alguém aqui foi no encontro que teve no Mineirão? Então teve o congresso do Fraternidade Sem Fronteiras, mas ainda sobre a Medicina Sem Fronteiras, os números são, assim, impressionantes. Isso é em um ano. Isso daqui é apenas 2018. Só o balanço de 2018. Não é em toda a história deles, não. Apenas 2018. Eu queria convidá-los para a gente... Alguns vídeos eu vou passar hoje, alguns vocês me desculpem, eu vou pular por causa do tempo, rapidinho, mas em geral a gente vai...
que está passando, está lá zapeando, eu paro e assisto ela de novo. Quantas vezes a gente já não viu essa propaganda? Hold on. You are not alone. Bom, tem gente que é feita até o contrário. A Naná mesmo não fala assim, não, quando essa propaganda está passando, eu gosto de passar. Mexe tanto com ela que ela nem gosta de ver, já conhece, é claro. E eu tenho esse efeito magnético, assim, posso estar zapeando, eu espero ela terminar, eu continuo zapeando lá para ver para onde a gente está indo. E aí a gente chega num conceito que é o seguinte: algumas ONGs têm surgido, aparecido, para falar de empreendedorismo social, que é diferente de assistência social, só de voluntariado simplesmente, de caridade, de promoção social. Então nós temos aí assistência e promoção social, uma discussão toda em cima desses termos, inclusive, como que deve ser chamado. Mas uma coisa, o fato é que empreendedorismo social é outra coisa. Algumas ONGs, algumas entidades têm estimulado o empreendedorismo social, que é uma forma, inclusive, de se criar novos negócios mesmo, empresas, mas que tenham como um dos seus principais objetivos, não só a sobreexistência da empresa. Toda empresa, para sobreexistir, tem que dar lucro, né? Ela dá lucro, é para continuar existindo, para reinvestir, para melhorar. Então ela procura a sua sobrevivência, e por isso ela precisa do resultado, ela tem que ter o resultado. Um negócio social, alguma coisa do empreendedorismo social, ele tem como um dos seus principais objetivos causar um impacto social, uma benfeitoria social. Então, mesmo que não haja resultados ou resultados positivos e você tenha que fazer complementações, doações, programas, captação de recursos diversas, mas o principal objetivo seria esse. E aí eu tenho certeza que muita gente às vezes tem até contato com projetos, ONGs que fazem alguma coisa do tipo. Como é que chama o projeto, Vinícius? Somando Valores, não é isso? Qual? Banho do Amor. É aquele que dá banho no pessoal de rua? Ah, sim, que faz inclusive um banheiro móvel, né? Eles prestam doação para isso. Mas alguém me ajuda, citando alguns que vocês conhecem, tem Força do Bem, criado por uma amiga de um amigo nosso, que já é amiga nossa também. Ela é amiga do George, frequentar a casa aqui, se alguns conhecem. A Gabriela está aqui, ela já ajudou, já viajou, um Amigos de Minas, uma ONG também, conhece Amigos de Minas? Que faz uma atuação nos municípios do norte de Minas, né? Alguém quer citar alguma? Tem a Mama Amiga, que é para mulheres de câncer, para ajudar as mulheres que perderam a mama. Em BH tem uma também que recolhe joias, bijuterias, cabelo, peruca, para quem está fazendo o tratamento também de quimioterapia, radioterapia. Nasceu aqui em BH, atuação nacional já, ficou famosa essa ONG. Todos esses eventos e alguns que a gente vai ver. Alguém já ouviu falar desse daqui, Programa Vivenda? E eu trouxe um programa, eu vou falar de alguns, muitos vão ficar de fora, vocês me desculpem, é claro, mas eu trouxe um específico aqui, esse, que é uma construtora.
É um negócio. É um engenheiro que está ganhando dinheiro com alguma coisa, vamos dizer assim. Mas será que ele está ganhando dinheiro mesmo? Vamos ver rapidinho A a falta história. de moradia é um dos mais graves problemas do país. O déficit habitacional é de 6 milhões de casas. Mas um outro déficit é ainda maior. 12 milhões de casas no país que estão em péssimas condições para a moradia. Aqui todas as políticas públicas, iniciativas privadas, do terceiro setor, colocam a construção em moradia. Então, o problema que é 2 vezes maior, a gente não tem nenhuma solução em escala que exista no caso. O Marizana nasceu aí, essa constatação de que existe essa lacuna no mercado, e que quase ninguém opera. A vivenda é um exemplo de negócio social. Uma empresa que surgiu para resolver um problema grave e muito comum nas comunidades mais carentes de todo o país. A gente viu quanto uma casa inadequada impacta a qualidade de vida do morador. Onde que uma casa com excesso de umidade ou falta de ventilação faz o número de doenças respiratórias, por exemplo, aumentar drasticamente uma família. Então, o objetivo sempre foi esse: contribuir com a melhoria da qualidade de vida por meio de uma casa adequada. E a gente viu que o caminho era fazer reforma, melhoria habitacional. O negócio tem sede instalada no Jardim Ibirapuera, na periferia de Sul de São Paulo. A ideia é oferecer uma obra acessível e realmente eficiente, tudo diferente do que acontece normalmente por aqui. Considerando o jeito que a reforma é feita, aqui, uma mão de obra eficiente, uma eficiência de material, uma perda de material muito grande, isso. É só que mostra o efeito aqui. Essas fotos de cômodos antes e depois de serem reformados comprovam a importância e eficiência do trabalho. São reformas de um único cômodo por vez, que demoram no máximo 5 dias e que custam no máximo R$5.000, com taxas de 2% ao mês. O morador tem até 12 meses para pagar. É aquela burocracia dos bancos. A maioria das pessoas por aqui não consegue o microcrédito para reforma em outras instituições, porque não tem a documentação regularizada da casa. Quando conseguem financeiras, as taxas é que são altas demais, o que inviabiliza qualquer sonho de reforma. Em um pouco mais de 1 ano de operação, a vivenda já transformou a casa e a vida de mais de 100 famílias. Silvia é uma dessas moradoras. Só de lembrar do banheiro antigo. Era horrível. Era feio demais. Não tinha nada disso, tá moderno agora. Claro, tudo melhor. Parede, piso, louça, chuveiro. Mudou tudo. A manicure, que vive com outras 5 pessoas na casa, acredita que se não fossem as facilidades oferecidas pela empresa, dificilmente a obra tinha sido feita. Então, a Silvia pôde mais do que ganhar um banheiro, ela comprou um banheiro. Então nós unimos as duas coisas. É uma empresa, a empresa vai pagar os seus custos, vai levar essa facilidade para alguém que normalmente não tem. A reportagem comentou, são famílias que às vezes não têm acesso nem ao microcrédito. Precisa fazer a reforma do banheiro, vai custar R$1.500. Não tem como acessar. E na reportagem falou até 12 meses, mas a reportagem inicial, que nós vimos em casa inclusive, às vezes ele consegue a doação dos juros, não ele, porque existem outras empresas fazendo isso já também, outras ONGs e empresas fazendo isso. Consegue a doação dos juros, e aí às vezes a pessoa paga em 24 meses, 20 meses, quanto tempo ela precisar. E sem juros, porque o que se pede de doação então é os juros, é a parte para poder financiar. E outras doações são bem-vindas para algumas instituições também, então material, então assim, com 24 meses, eles fizeram esses números aí já, de trabalho. É algo que, se você pensar, algumas pessoas conseguem reunir e tocar para frente uma iniciativa dessa. Né? E aí a gente vai ver várias. Aqui eu vou só passar por algumas, conversando com o Jader Sampaio, por exemplo, ele falou assim, olha, pesquisa essa daqui, instituições que existem, algumas eu já tinha ouvido falar, outras não. Algumas instituições com orçamentos milionários, orçamentos anuais milionários. Então a gente tem algumas fundações com 50 milhões de dólares de orçamento por ano, totalmente dependente de doação, sem usar recursos
fundos públicos, dinheiro público, apenas com doações e fazendo as atuações em diversas áreas, algumas educação, algumas formação de líderes comunitários, formação de professores, capacitação de professores, algumas com atuação no Brasil. Essa ela tem um braço brasileiro que essa fomenta. E dentre as ações dessa fomenta, porque alguns serviços, inclusive é o seguinte: a sua instituição tem uma creche, você quer certificar essa creche para poder ficar apto e melhor candidato a recursos públicos, financiamento público para as ações que você está lá envolvido. Então, eles ajudam no processo de certificação, mas tem aí um serviço ali, que é o clube de doadores, e aí depois a gente volta nisso, que é simplesmente colocar em contato pessoas que estão precisando de alguma coisa com pessoas que querem ajudar com alguma coisa. É qualquer coisa. Entidades que estão precisando, por exemplo, de dentistas que querem doar o seu tempo, mas às vezes o dentista fala assim: eu já trabalho com isso a semana inteira, no final de semana eu não quero mexer com isso, eu quero doar meu tempo para qualquer outra coisa. Ótimo também. Então é um banco de talentos que a pessoa vai colocando o que ela tem disponível, quanto que ela tem disponível, e do outro lado as entidades vão cadastrando as suas necessidades, o que elas precisam. Olha, eu precisava do dentista aqui para poder falar sobre saúde bucal para as famílias, não só para as crianças que estão aqui na creche. Estou falando de uma ação que há anos, há décadas, o Lar Espírito Esperança faz com as crianças, por exemplo. A gente tem... eu ia colocar alguns ali, né? Mas vocês sabem quem é o maior doador do mundo em dinheiro, né? Aí a gente está falando de caridade na sua forma material. Quem é o maior doador do mundo? Em 2017 ele perdeu esse posto, mas todo ano ele tem o posto de maior doador, pessoa física do mundo, que é o Bill Gates. O Bill Gates já chegou uma vez, ele falou assim: da metade que eu posso mexer, né, do que eu tenho, do meu patrimônio, você pode mexer metade. Da metade eu vou pegar metade e vou doar de uma vez. Aí depois ele chegou e fez isso de novo. E fundou a Fundação Bill e Melinda. E é a maior doadora CNPJ do mundo. Então ele é o maior doador pessoa física do mundo e é dono da fundação que mais doa no mundo. E aí a gente vai ver várias pessoas, vários milionários, tem alguns casos interessantíssimos. Sabem a pessoa que criou o Duty Free? Sabe o Duty Free? Né? Quando você viagens internacionais, tem o Duty Free. Ele criou o Duty Free, ganhou essa quase que exclusividade das lojas, então ficou bilionário, e simplesmente, porque aí o resto da história eu não sei como que ele conseguiu doar 100%, mas nos Estados Unidos, inclusive, a legislação é diferente sobre o que você pode desfazer do seu patrimônio, né? Ele doou 100%. Ele doou 100% e mora num apartamento alugado hoje. Ele doou 100% do que ele tinha, toda a empresa bilionária. O Mark Zuckerberg, quando a filha nasceu, falou que vai doar 99% do Facebook. Ele vai continuar com 1% na parte dele. Ele ainda não fez isso. Não valeria nem eu ter citado aqui. Ele vai ficar a promessa, então. Olha, o Mark Zuckerberg falou, podemos cobrar dele lá, que ele vai doar para a caridade 99% do Facebook. Por que essas pessoas fazem isso? Alguns responderiam assim: porque eu tenho muito dinheiro, então é fácil doar quando tem muito dinheiro. Se eu tivesse 50 bilhões, eu também doava. Mas nos Estados Unidos existe prática lá há muito tempo de que os ricos, eles estimulam, por exemplo, universidades. É a cultura da doação. A cultura da doação faz com que os países de maior ação social, de maior hábito de doação, não sejam necessariamente os mais ricos. Não sejam necessariamente os mais ricos. Eu vou pôr um mapinha aqui dos mais caridosos do mundo, segundo aquela instituição que eu citei.
É claro que Estados Unidos, Canadá e Austrália estão ali segundo, terceiro, quinto lugar. Então, tem muito a ver com a distribuição, com a renda per capita, mas outros países que têm a liberdade econômica, isso é um pouco questionável, a gente não está numa ideologia política aqui, mas há uma correlação entre países que têm uma liberdade econômica, têm mais a cultura da doação. Países que não têm uma liberdade econômica muito grande, que normalmente têm uma relação de dependência da ação social vindo do governo, ou seja, fica achando que a coisa é mais estatizada, que o governo é que tem que fazer alguma coisa, tem menos cultura de doação, cultura de voluntariado. Inteligente a gente fazer essa pergunta, porque não é só uma questão de, falando de estar defendendo o liberalismo econômico, não, porque a gente já viu como é que é se deixar sem regulação nenhuma, a gente vai ter que esperar o estágio de evolução fraterno dos donos dos meios todos para a coisa realmente melhorar. Mas é como a evolução moral e a evolução intelectual. Na Revolução Industrial, não tinha lei nenhuma, não tinha nada, podia-se explorar o quanto fosse a mão de obra. Mas, de repente, os donos das fábricas foram fazendo algumas coisas por reivindicação e por achar que era melhor para eles ceder em alguns pontos dessas reivindicações. Eu pergunto, hoje em dia, alguém conhece alguma empresa que tem creche? Tem lá, a empresa às vezes tem muitos funcionários, tem uma creche dentro da empresa. Já ouviram falar de empresas que têm creche? Tem lei brasileira que obriga o empresário a ter uma creche? Acima de tantos funcionários, se você tem tantas mulheres, tem que ter creche. Tem alguma lei assim? Tem alguma lei que estimule, pelo menos, que fala assim, olha, se você construir uma creche, eu te dou uma bala, eu te dou 1% de isenção, não sei o que. Tem alguma lei que faz isso? Não tem, nenhuma das duas leis. Não tem nem lei que obriga você a ter a creche na sua empresa, não tem lei nem que estimula. Você não ganha 1 centavo se você fizer uma creche na sua empresa. Ainda assim, tem empresas que fazem creche nas suas empresas. Por que elas fariam isso? Alguém já viu o retorno de uma mãe depois de 3 meses contadinho para o trabalho, principalmente se for o primeiro filho? Como que é esse processo? Quem já acompanhou? Alguém já passou por isso aqui? Tanto que muitas desistem, então se conseguir pelo menos aquele 1 mês a mais, coincidir com de férias, não é isso? Aí tem 1 mês a mais de férias, tem aqueles 15 dias do atestado de amamentação, se for o caso, é o máximo que você consegue estender esse prazo daí. Só que o Ministério do Trabalho, que limita nesses 4 meses a licença, trabalha em conjunto com outro ministério que pede que haja amamentação até no mínimo 12 meses, não é assim? Exclusivo até 6 meses. Não é a recomendação do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva até 6 meses, mas o outro ministério só deixa que no máximo 4 meses sejam de licença. Só aí já não encaixa. Só aí já não encaixa. Então, estudos foram feitos e sabe-se que a família, principalmente a mãe, pela ligação inclusive física, hormonal e da amamentação, se ela tem a criança perto e já voltou ao trabalho, ela consegue fazer isso de uma forma melhor. Imagina, ela está ali do lado, qualquer coisa, um momentozinho um intervalo que ela pode parar, ela vai lá. Ela pode amamentar todas as vezes, ela pode passar o horário de almoço inteiro com a criança, o pai também, né? Mas assim, já que nós estamos falando de amamentação, recai, mais uma vez, fica mais pesado para a mulher. Mas o pai também, que tiver nessa mesma condição, vai lá poder dar uma lambida na cria, nesses momentos. E o empregador que faz esse investimento, ele tem só um funcionário feliz? Ele tem um funcionário feliz que acha assim, poxa, esse lugar é maravilhoso, eles acreditam na gente, eu vou dar o meu melhor aqui. Isso significa o que na planilha? Produtividade, menos absenteísmo, não é? Mais engajamento. A pessoa não vai ser um detrator nos termos modernos aí, porque você quer a pessoa que ajude a crescer com a imagem da sua empresa. E você ainda pode colar na sua empresa a imagem de empresa. Aí vem vários termos hoje em dia. Empresa amiga da criança, empresa amiga da mãe, empresa cidadã. Por favor.
Completar que assim, as coisas são tão feitas para não funcionar, né? A gente tem, por exemplo, a lei que protege o aleitamento materno, que ela diz que a mãe pode fazer saídas diárias de meia hora todos os dias para poder amamentar seu filho. Só que, por exemplo, em uma cidade como Belo Horizonte, saída de meia hora você vai fazer no meio do trabalho para poder aleitar a criança, né? E aí a gente tem os estudos científicos que mostram que a principal causa de desmame precoce, que é quando para com a aleitamento materno antes dos 6 meses, que seria o mínimo, né? É o retorno ao trabalho. O governo exige que a empresa tem de Você já tem esse programa, né? Não são todos, e os critérios incluem, tem alguns critérios para você atingir essa permissão, para dar um prazo um pouco maior. E aí, se a gente ficar num radicalismo muito grande, a gente vai falar assim, mas isso daí é a ganância, no fundo, o empresário está querendo produzir mais, porque se produzir mais, produtividade não é só quantidade, né? Produzir com qualidade. Aí ele está querendo produtividade, porque ele vai ganhar mais. Isso, no fundo, é a ganância do empresário. Pronto, então vamos acabar com as creches. É só para a gente pensar um pouquinho, um comentário que eu fiz sobre, tem hora que um lado puxa o outro, né? Daqui a pouco que seja por um desejo da sua empresa ser mais eficiente. Se muitas fizerem isso, exceção vai ser a que não fizer. E a que não fizer é que todo mundo vai falar assim, eu não quero trabalhar lá não. Todas têm, todas as outras têm, e aquela não tem. Então a coisa, mesmo sem ser lei, sem necessariamente ser uma obrigação legal, começa a ser a cultura, que então a gente falou da cultura da doação e outras, né? Essa ideia daqui, dentre várias que eu separei, e algumas eu vou ter que pular por causa do nosso tempo, eu achei muito legal. Eu não sei, eu vou passar um videozinho, ele é bem breve, se alguém já viu. O cidadão estava simplesmente andando pela rua e ele gostava de andar de bicicleta e teve uma ideia. Então, já tem no Brasil, não tem em Belo Horizonte. Se alguém gosta de bicicleta e quiser fazer a filial aí do projeto, mas olha só, com dados atualizados até há um mês atrás, assim, eles já fizeram, já registraram no projeto 2.200 rickshaws aí, que é a bicicleta com um lugarzinho ali para poder sentar, ou rickshaws. 29 mil pessoas se inscreveram e já pedalaram para alguém. Então uma única ONG reuniu aí quase 30 mil pessoas para fazer um negócio que é passear, simplesmente passear. Vai até um lugar, para, aí tem outros. O projeto ele é complexo, ele visa várias coisas, ou seja, quem quiser começar simplesmente dá um passeio de bicicleta.
mas você levar a pessoa para ela fazer algo que ela não fez ainda. Teve uma das pessoas que foram levadas para passear, falou assim, olha, tem 20 anos que eu não saio de férias, ou não tenho feriado, eu não vou passear. Isso foi a melhor coisa que aconteceu. Aí eles fizeram um passeio de 300 quilômetros. Fizeram uma viagem para até Hamburgo, pedalando com as pessoas. O piloto mais velho, 90 anos. O piloto mais velho, o passageiro mais velho, 107 anos. Então eles já andaram 2.800.000 quilômetros, né? Dá 70 voltas na Terra. Esses números são legais assim, para a gente poder ir empolgando e motivando e falando, olha, vamos fazer parte disso, porque o ser humano gosta de fazer parte de alguma coisa, então vamos fazer parte disso? Vamos fazer parte de alguma coisa? Então tem aqui, ó, Pedalando Sem Idade, tem no Brasil. Então, quem quiser, é fácil de procurar nas redes sociais, eles são ativos no Instagram, tem Facebook, aqui, pilotos brasileiros E se a gente pensar assim, por que as pessoas fazem isso? Lembrando da resposta, olha, por que você faz serviço de voluntariado? Primeira coisa foi lá, para me sentir bem. Tem outras motivações, tem motivações religiosas, tem culturais, tem familiares, mas por quê? Por que você, no fundo, nós estamos chegando perto de lembrar o seguinte, porque não tem jeito, tá? Claro também, quando a gente busca lá na lei de sociedade, algo nos impele. Nós devemos ir em direção ao outro. E o espírito que quiser ficar parado? Pode, mas pode tentar. Porque aí tem o negócio que é o impulso criador, a marca registrada da criação, que a única garantia é que, se ele detectar, é igual criança, já viu criança muito pequenininha, quando você senta e fica paradinha, ele tem um detector que você sentou, né? Ele quer que você fique em pé, você balança. O impulso criador tem um detector desse bem mais aprimorado. Se ele detectou que você está muito tempo parado, então ele vai te dar um cutucão. E às vezes ele não sabe para qual direção, não. A única garantia é que é um cutucão. O objetivo é te fazer mexer. Normalmente, ao mexer, ele está te impelindo em direção ao outro. Porque então somos impelidos em direção ao outro. Isso vai aparecer como atração física, amor de pares, solidariedade, fraternidade, várias expressões do mesmo hálito da criação, várias expressões da mesma cor inicial, que é o amor ou a caridade. Então, é essa garantia de que, em algum momento, a gente vai ser impelido em direção ao outro, ela é inegável. Por favor. Tem? Fala só. Flávia. Queria compartilhar que eu e o Guilherme participou de uma palestra que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Era um banqueiro que veio lá da Espanha, João André, e ele veio trazer a ideia de um banco consciente. Porque uma coisa que a gente não para pensar é o dinheiro que a gente tem no banco está servindo a quem? Ele escreveu um livro sobre isso, sendo meu dinheiro fica no banco, ele está servindo a quem? A empresas que vão poluir o meio ambiente, a grandes, indústria armamentista, está servindo a quem meu dinheiro? Então ele largou a carreira dele no banco tradicional lá na Europa e fundou um banco socialmente consciente, vamos dizer assim. E aí ele veio agora trazer esse projeto para a América do Sul. E a ideia basicamente é criar, existem projetos pré-definidos, por exemplo, vamos supor, da bicicleta, precisa de um investimento para conseguir comprar, fazer a bicicleta e tal. Aí esse projeto, ele entra numa lista de projetos que nós, que queremos investir nosso dinheiro, a gente investe nesse projeto
E aí ele pega um empréstimo, né, com juros bem mais baixos, e o nosso dinheiro também, a gente já sabe o retorno que a gente vai ter, que também não é o mais alto, mas também não é baixo, e que a gente sabe onde nós estamos contribuindo. Então a ideia é muito legal e tem esse viés da gente ter uma consciência do nosso dinheiro também, né? Que ele pode servir a projetos como esse e vários outros. É o socialmente sustentável, né, que você ia falar. E você tem certificados e selos. Você tem certificados e selos diversos hoje em dia. Você pode comprar um apartamento e você querer saber se aquela construtora, por exemplo, teve índice zero de resíduos e se ela teve um manejamento lá com o que seria resíduo, se ela teve um impacto mínimo possível de poluição. Você pode comprar uma roupa e saber se qual foi o tipo de relação trabalhista com os produtores daquela roupa. E você vai tendo selos e certificados desse tipo de coisa, certificações, como essas também até financeiras. Então você consegue, daqui a pouco você vai ter um rol de escolhas que você vai poder consumir os produtos de acordo com os seus valores e que você acha que aquelas empresas, porque primeiro você vai estar confiando em quem certificou, né? Tem lá o certificado, o selo, você fala assim, então eu estou partindo do pressuposto que se alguém atestou é porque é verdade e essa pessoa não usa trabalho infantil na confecção das bolsas, do tênis, do que for. Ótimo, vou dar preferência para esses produtos. Isso tudo sem estímulo religioso. Acabei de falar dessa necessidade, desse o quê, de por que a gente é impelido ao outro, de por que então a gente necessariamente, aqui de Belo Horizonte, inspirados numa outra marca parecida, não sei quem vai lembrar da outra marca aí, a gente tem o Engenheiros da Alegria. Esse vídeo, por causa do nosso tempo, eu não vou poder deixar ele passar muito tempo. Pois. Nós contamos com mais de 1.000 voluntários da Alegria e atuamos de 3 formas na sociedade. Uma delas são as visitas alegreiras, que a gente leva a figura do palhaço para creches, asilos e hospitais de Belo Horizonte. A segunda é o coletivo Felicidade, que a gente faz intervenções urbanas para levar mais alunos à cidade. E a terceira é o Grande Mão na Massa, que a gente descobre os sonhos de uma comunidade e os realiza geralmente envolvendo uma reforma pública. Desejo de fazer acontecer, sair da inércia, sair da zona de conforto e fazer uma coisa que tiver sentido. E a gente acreditou muito que o coletivo também queria fazer isso. Então a gente abriu o chamado para quem quisesse compartilhar desse sonho com a gente e viesse participar. E hoje Engenheiros é essa multidão de pessoas que estão compartilhando o mesmo objetivo, que é construir sorrisos e quer fazer o bem. Nesse primeiro Mão na Massa, nós fomos pegos muito surpresos, porque a gente não esperava que fosse ninguém. 4 amigos se reuniram para fazer esse sonho acontecer e no dia do Mão na Massa, as pessoas foram aparecendo, cada canto que a gente olhava são pessoas completamente desconhecidas, os recursos que a gente não tinha foram aparecendo, pessoas dispostas a ajudar foram aparecendo. Meio que você começa a acreditar em milagres, sabe? Eu não acreditava muito nessas coisas, mas você começa a acreditar em milagres. Eu era responsável pelo muro, a minha tinta acabou, umas 3 vezes ela surgiu do nada, sabe? A tinta, ela criava, sabe? Do nada. Isso era incrível, isso era o Engenheiros da Alegria. E tipo, no final era mágico. Tem uma hora que... Bom, sobre esse recurso aparecer, né? Muitos corajosos fizeram grandes trabalhos assim. O Célio Xavier ganhou uma parte do terreno onde é o Lar Espírita Esperança hoje e não tinha nada ainda, não tinha nenhum tijolo, não tinha a doação. Trabalhadores e principalmente capitaneados pela Marlene e a sua coragem enorme, falou assim, nós vamos construir uma creche lá, olha que terreno bom. E o local propício. Quem visitar o Lar Espírita hoje em dia, quem é que conhece o Lar Espírita? Já foram no Lar Espírita? Um almoço, né? Uma confraternização. A região hoje, inclusive,
está muito desenvolvido, um bairro comum, normal, mas ali era uma região praticamente fronteiriça quando começou tudo e o trabalho. E aí, como que nós vamos fazer? Da onde vai vir esse dinheiro? Nós vamos fazer campanhas, nós vamos fazer apresentações, nós vamos fazer... Tem um grupo de yoga que é muito ligado à casa, nós vamos fazer apresentação de yoga. Vamos fazer apresentação de yoga onde? No Palácio das Artes. Nós vamos lotar o Palácio das Artes, nós vamos divulgar e vamos fazer apresentação para arrecadar dinheiro. Na mesma época, recebemos um terreno no bairro Citrolândia, em Betim, e precisando da atuação, porque já havia visita às famílias egressas da colônia Santa Isabel, que não existia mais como colônia Santa Isabel, e as pessoas não conseguiam reinserção nem social, nem no mercado de trabalho. As pessoas estavam ali, foi criado um local para elas morarem, e não existia mais a colônia Santa Isabel, que fazia o tratamento de hanseníase, quando o tratamento de hanseníase era isolar da sociedade. Mas acabou-se com isso, com o tratamento, mas ainda continuou o estigma social muito grande. É uma das ações mais antigas da casa, da associação, prestar um auxílio a essa comunidade. Nós precisamos de uma unidade lá também. Então vamos construir junto. Então no mesmo ano, 85, 84, construiu-se o Lar Espírita e construiu-se a Casa de Etelvina em Citrolândia. Com muita coragem desse tipo daí. Olha, vamos fazer um monte de coisa e vamos contar que vai aparecer. E tantas outras, construção do Hospital Espírita André Luiz, do Paulo de Tarso, Sr. Virgílio, um grande inspirador de trabalhos dessa casa daqui, fez muita coisa na cidade de Belo Horizonte dessa forma. Lembrando que o CEA, o Lar Espírita, está precisando de pessoas voluntárias, desse quinto na cozinha, de 7 a meio-dia. Muito bem. Então, Lar Espírita, terça e quinta, de 7 a meio-dia. Nós vamos querer falar disso. Nós vamos falar disso. Bom, se alguém reconheceu a marca deles, eles se inspiraram no outro grupo famoso também, que é o Doutores da Alegria, com vários estudos, com vários trabalhos, vários artigos científicos comprovando a melhoria do tratamento médico quando, principalmente as crianças, recebem o auxílio aí. E aí esse grupo já se desdobrou em vários, tem os Músicos da Alegria, que vão aos hospitais para poder tocar para as pessoas, né? Inspirou muita gente, tem filmes, tem um filme muito famoso, né? O Patch Adams, com a parte da história triste do filme também, mas muito bom. Então, e vários, a gente tem daqui do Brasil também uma iniciativa que chama Engenheiros Sem Fronteiras, agindo nas regiões do Brasil, agindo fora, criando, captando recursos para poder fazer poços artesianos na África com painéis solares movimentando essas bombas d'água e levando água então onde não tinha. Então, do mesmo jeito que você pode apadrinhar uma criança do projeto tal, você pode apadrinhar um poço artesiano, uma cota de um poço artesiano, para levar água para algum lugar. Esse trabalho também é feito pela Fraternidade Sem Fronteiras. Eu vou precisar pular algumas coisas que a gente ia falar aqui, mas o Fraternidade Sem Fronteiras é muito conhecido. A gente podia deixar de passar um pouquinho. Somos a organização Fraternidade Sem Fronteiras. Somos a união de voluntários, padrinhos, apoiadores. Um movimento que começou em 2009 e hoje une milhares de corações. Acreditamos que a mudança que queremos ver no mundo começa dentro de cada um de nós e convidamos a todos para formar essa grande corrente fraterna por um mundo melhor. Na África, estamos em Moçambique. Acolhemos crianças das aldeias que vivem na extrema miséria. Elas recebem alimentação, cuidados com a higiene, participam de atividades pedagógicas e culturais. As primeiras crianças acolhidas, hoje são jovens, recebem auxílio para seguir os estudos e formação profissionalizante. Tem também artes, oficinas, cursos e todo o incentivo à mentalidade fraterna. Água para a África. Em Moçambique, o sentimento de fraternidade perfura poços,
fazendo jorrar água limpa e em abundância para as famílias que antes andavam quilômetros para buscar um balde de água suja. A chegada dos poços muda a paisagem do centro de acolhimento Muzo-Muzo. A terra dá o fruto, o alimento vai para o prato e todos aprendem a respeitar a natureza e plantar para colher. Na África, estamos no Senegal. Apoiamos e mantemos o orfanato Chemin de Futur, que tira meninos das ruas de Dakar e dá a eles moradia, estudo, disciplina, cuidados com a saúde e capacita para um bom futuro. Na África, estamos em Madagascar. Uma das realidades mais comovedoras que encontramos. 850 mil pessoas passam fome e sede. Água só com prato. As famílias tomam banho só quando chove e bebem água suja. Unimos esforços. Acolhemos todas as crianças que viviam na rua sem estudar, pedindo migalhas. Hoje elas recebem refeição, atenção à saúde, participam de atividades culturais e todas estão na escola. Juntos, voluntários, colaboradores e comunidade, construímos o Campo da Paz. E todos os dias, 4.000 crianças e mães recebem alimentação, escovam dentes, tomam banho, lavam suas roupas e bebem água limpa. Cidade da Fraternidade. Ganhamos o terreno, lançamos a campanha e, unindo corações, estamos construindo 100 moradias. Em volta delas, área para cultivo sustentável, armazenamento de produção, oficinas de trabalho, escola, posto médico, espaço de convivência e lavanderia coletiva. Caravanas sem fronteiras vão à África. Médicos, dentistas, engenheiros, profissionais de diferentes áreas, padrinhos da causa, vão a Madagascar e Moçambique. Atendem milhares de crianças. Trabalham, servem, vivenciam fraternidade e tornam-se multiplicadores da causa. No Brasil, estamos no Nordeste. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com... Vou precisar interromper um pouquinho. O Andrei ali já esteve aqui falando, inclusive, do trabalho, né? Atualmente, uma das campanhas do Fraternidade Sem Fronteiras é recolher escova de dente. A Nájila compartilhou no grupo o cartazinho pedindo que quem puder doar, essas escovas serão levadas para os trabalhos na África. A gente pode recolher aqui. Nós não somos nenhum posto. Eu estou só dizendo que a reunião de pais a gente pode juntar, se trouxer para cá. A gente leva porque o posto de recolhimento está na Associação de Medicina e Espiritismo de Minas Gerais, na AMEG, que fica no Nova Granada. A gente dá um jeito de levar para lá quem quiser trazer também. Porque vai para o projeto como um todo, tá? Então, esse é aquele mapinha que eu falei aí, de amarelo, laranja para vermelho, as nações que têm mais hábito de doação, maior hábito de doação, as azul claro para azul escuras que têm menor hábito de doação, e esse mapa ele é muito próximo do mapa de liberdade econômica, por isso que os pesquisadores fizeram aquela associação que eu falei com vocês. Eu pulei alguns slides aqui, nada que comprometa, mas é porque é o seguinte, a intenção dessas ONGs, dessas instituições, é conseguirem reunir agora a conexão daquilo que eu disse sobre uma delas, que coloca um banco de dados à disposição de quem está precisando de alguma coisa e quem quer doar alguma coisa. Então, essas semanas aí, essa expressão às vezes conhecida da área do direito, que é quando faça um trabalho voluntariado, quando o advogado, por exemplo, abraça uma causa sem cobrar, e se chama esse pro bono, mas para todas as áreas, estimulando a sua atuação pro bono. Se você não tem vínculo com nenhuma ONG, nenhuma entidade, nenhuma atuação voluntária, você pode fazer aquilo que você já faz, escolhendo um percentual do seu tempo ou da sua dedicação para fazer aquilo sem cobrar.
de alguém e você mesmo estipula os critérios para quem pode fazer. Então são estimulados alguns congressos para que seja criado esses centros de comunicação, centros de voluntariado. Uma das coisas que a gente ia passar, eu não sei quem já viu alguns vídeos da Chimamanda, ela escreveu alguns livros e ela tem um conceito muito bom que eu vou trazer aqui para a gente encerrar a conversa de hoje. E não vai dar para ver o vídeo nem é tão longo, 15 minutos, eu deixo o link para quem quiser ver, é ótimo. Ela fala, por exemplo, que desde criança ela nasceu na Nigéria, mas uma família de professores universitários com uma certa condição. E, por exemplo, havia uma criança que ajudava, trabalhava na casa, e a única coisa que a mãe dela falava é que, coitado do fulaninho, ele é muito pobre, ele é muito pobre, ele é muito pobre. E aí tudo que ela sabia do fulaninho é que ele era muito pobre. E um dia que ela foi na casa do fulaninho, ele fazia um trabalho manual muito bonito, e ela ficou assim, encantada de como que ele podia fazer aquilo. Por quê? Porque ela só escutava que o fulaninho era muito pobre, era a única coisa que ela tinha. E isso ela ainda era criança, ela foi estudar nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que ela sentiu do lado contrário, de ter tido só uma história sobre o fulaninho, é que quando ela chegou lá, a colega de quarto dela falou assim: você fala inglês? Agora, na Nigéria, o idioma oficial é o inglês. E então me mostra alguma das suas músicas, essas músicas tribais que você gosta de escutar e tal. E ela disse que ela ficou decepcionada quando ela mostrou uma fita da Mariah Carey, que é o que ela escutava. E aí elas se tornaram amigas, mas a colega de quarto continuou com aqueles espantos quando ela falou assim: olha, você sabe usar o fogão? Então era nesse nível, assim, ela estava indo para um curso superior, colega de quarto da faculdade. E ela se tornou uma escritora. E ela falou assim: olha, eu sempre lia muitos livros ingleses, muitos livros americanos. E quando eu cheguei aqui, eu não tive tanta surpresa, porque eu tive muitas histórias, eu tive muitas informações da cultura americana. A minha colega de quarto provavelmente só teve uma história sobre a minha vida. E nem sobre a minha vida, sobre o que ela acha que é a minha vida. Isso é um perigo. E aí a palestra dela é sobre o perigo de uma única história. One single history. E essa é muito boa, pode digitar isso no YouTube, vocês vão ver essa palestra dela naquele TED, né? Aquele ciclo de palestras TED. É ótimo ela falando do perigo de uma única história. Às vezes a gente escuta só um lado, às vezes a gente tem só uma informação. E isso cria preconceito e mina a empatia. Uma única história não favorece empatia. Empatia é tudo que a gente precisa para poder ter vontade de fazer alguma coisa pelo outro. Porque uma imagem dessas que a gente passou aqui, agora toca a gente e fala: nossa, ainda tem gente passando fome, ainda tem gente precisando de água. A principal ação da Fraternidade Sem Fronteiras em Madagascar é falar assim: a primeira coisa é a água. Não tem água para tomar banho, para se limpar, para beber, não tem água para nada. Não dá nem para pensar: nós vamos fazer uma escola, vamos ajudar os meninos a ler e a escrever. Antes disso, morre porque não tem água. Então é água. A gente pensar que hoje em dia a gente ainda tem uma grande parte, muitas pessoas precisando disso. Isso gera um pouquinho desse sentimento, que ainda às vezes nem sempre é a total empatia. Mas a gente procurar saber mais de uma história, a gente procurar saber de outras realidades, ajuda com relação à nossa capacidade de empatia. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que sou, como símbolo que retine. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos lembrar então do perigo de uma única história, para que a gente possa continuar com duas perguntas em mente: o que fazeis de especial e o que é a caridade, que a gente falou lá no início. Nosso estudo de hoje, na verdade, não é para responder muita coisa, é para deixar isso daqui
vivo em nossas mentes, porque em breve, então, temos cenas dos próximos capítulos com o Ricardo e com o André. Muito obrigado a todos. Ficar de pé. Ficar de pé quando o vento forte soprar. Manter os olhos enxutos quando a dor nos visitar. Enfrentar o sofrimento com paciência e coragem, não se deixando arrastar pelo medo na voragem. Conservar a mente clara no meio da confusão e não odiar quando a ofensa nos vier em direção. Saber coisas que podiam desmascarar o irmão e mesmo assim guardar silêncio com amor e discrição. Não esperar vingança, mesmo cheio de razão. Não abandonar a luta, mesmo tombado no chão. Amar a todos e a tudo, sem a nada se apegar. Servindo sempre, sempre servindo, sem nada esperar. Ter equilíbrio perfeito em qualquer situação. Isso é ser realizado. Isso já é ser Deus em ação. Agradecemos aqui a presença dos nossos amigos espirituais. Agradecemos a Casa de Célia, que nos recebe, nos acolhe com todo carinho. E ao nosso bondoso Pai, cheio de misericórdia. E a Jesus, nosso Mestre Guia. Que possamos ter aí um final de semana abençoado e uma próxima semana cheia de realizações e reflexões. Que assim seja.